Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, vamos ver o relato da crucificação de Jesus Cristo. Aproveite para se inscrever no nosso canal, não deixe de ficar por dentro das novidades do nosso canal. Temos postado aqui vídeos diariamente com os devocionais e também vídeos sobre liderança. Logo mais estamos preparando também uma série sobre relacionamentos. Vai ser muito top. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro, tá certo? Marcos capítulo 15, versículos 21 até o versículo 47. Diz a palavra do Senhor: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu num lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Irmãos, nós temos aqui o relato, então, da crucificação de Cristo, a morte propriamente dita e depois o sepultamento de Jesus. Nós vemos que no caminho em que Jesus estava carregando a sua própria cruz, naquela época, quero lembrar aos irmãos que aquele que foi condenado, ele precisava
ele precisava construir a sua própria cruz. Ele construía a cruz, ele usava todos os pregos ali, a madeira, depois ele era obrigado a carregar a sua cruz por toda a cidade e, saindo da cidade, ele era exposto diante de todas as pessoas, num lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, o lugar de morte, né? Onde ele ficava ali por horas exposto. Algumas pessoas ficavam dias ali exposto. E em cima da cruz havia a justificativa, né, ou o crime que ele havia cometido. Então, para Jesus foi preparada uma placa que dizia o Rei dos Judeus. No Evangelho de Marcos diz Rei dos Judeus, no outro evangelho diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O fato é que Jesus foi acusado injustamente por ter se proclamado Rei dos Judeus, autoproclamado Rei dos Judeus, quando o Império Romano impedia que alguém se rebelasse contra ele. Então, por isso ele foi julgado, condenado à morte. Havia um homem que no caminho da crucificação, enquanto Jesus estava carregando a sua cruz, havia um homem que estava passando por ali, chamado Simão. O Simão, ele era da cidade de Cirene, não era o sobrenome dele que era Cirineu, mas ele era da cidade de Cirene. A cidade de Cirene ficava na Líbia, na atual Líbia, né, no norte da África, aproximadamente 100 mil habitantes no auge dessa cidade. Essa cidade era uma cidade antiga, uma cidade importante para aquela época. A cidade também é citada lá em Atos capítulo 2, quando no evento do Pentecoste tem pessoas ali de 14 regiões do mundo e a cidade de Cirene é citada ali no livro de Atos. Então, muito provavelmente, havia nessa cidade uma comunidade muito forte de judeus, uma comunidade atuante de judeus, e esses judeus provavelmente foram até Jerusalém para passar a Páscoa, para festejar a Páscoa junto com os seus compatriotas. No entanto, Simão, ele é pego de surpresa no caminho em que Jesus estava passando e ele é obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Cristo. Nós temos também uma informação importante aqui no texto que diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Rufo foi citado pelo apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, no finalzinho do livro de Romanos, no capítulo 16. Rufo é citado como alguém que envia saudações, ou seja, muito provavelmente Rufo, assim como Alexandre, assim como o pai deles, o Simão, e muito provavelmente a sua mãe, eram pessoas influentes, depois vieram a se tornar cristãos. Depois eles se converteram ao cristianismo e contribuíram para a expansão do evangelho. Paulo diz, ele que considera a mãe de Rufo como se fosse a mãe dele também. Então, Paulo criou uma intimidade, uma amizade muito grande com essa família e essa família foi extremamente importante para o crescimento do evangelho. Simão, o Cirineu, este que carrega a cruz, ele tem um encontro com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele carrega a cruz de Cristo, mais do que isso, ele se converte, ele entrega a sua vida a Cristo, ele muda, transforma a sua vida e mais para frente ele é um grande cooperador para a expansão do evangelho. Vejam só que Deus tem o destino de todas as pessoas no controle, nas suas mãos. Deus, por mais que a pessoa seja pega ali de surpresa naquele momento, ele estava passando, diz a palavra que ele estava voltando do campo, então ele é pego de surpresa, no entanto já estava nos projetos de Deus que este homem teria que passar ali, teria que carregar a cruz de Cristo e mais para frente ele seria um grande propagador do Evangelho de Cristo. Né? Quase não sai aqui, mas vamos lá. Então, vamos ver que
esse homem carrega a cruz de Cristo, ajuda no processo ali, leva Jesus até o Gólgota, o lugar da caveira, e mais tarde Jesus é colocado na cruz. Neste momento era 9 horas da manhã. Percebam que Jesus passou a noite toda acordado, ele não se alimentou depois lá da última ceia, ele não se alimentou, ele passou na casa do sumo sacerdote, passou no pretório, passou pelo sinédrio, passou pelo pretório, passou foi açoitado, depois ele passou por toda a caminhada, tendo que carregar a sua cruz e chega até o momento da crucificação às 9 horas da manhã. Ele é crucificado, é pendurado no madeiro e então durante 3 horas ele tem um diálogo ali com as pessoas que estavam presentes ali. Essas frases não são registradas aqui no Evangelho de Marcos, apenas uma frase é registrada aqui, que é a Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, esta frase que significa meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é registrada pelo evangelista Marcos, dada a importância da explicação dela para o entendimento do Evangelho de Cristo. Cristo é aquele que carrega sobre si todas as nossas dores e também todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, portanto, ao morrer na cruz, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Sendo colocado, sendo imputado sobre ele todos os nossos pecados, neste momento, Deus olha para a cruz e não consegue ver o seu Filho, porque ele está encoberto pelos pecados de toda a humanidade. No momento em que Deus olha para a cruz, neste momento ele não vê a Jesus Cristo, ele vê os nossos pecados. E neste momento, então, Jesus sente toda a rejeição do plano de salvação que ele veio pregar aqui na terra. A rejeição dada pelos homens e também a rejeição do próprio Deus. Deus, neste momento, olha para Cristo e vira a sua face. Não olha para o seu Filho, mas vê o pecado de toda a humanidade. E neste momento, Cristo sente a rejeição do próprio Deus. E neste momento também ele dá um alto brado e expira, ele entrega a sua vida ali na cruz. Entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, houve densas trevas sobre a terra. Ou seja, essas trevas aqui simbolizam o momento em que a terra ficou sem a presença de Deus. Porque Cristo estava ali carregando sobre si todos os seus pecados, porque Deus estava com as costas viradas para Cristo e para o mundo. Isso significa então que o mundo estava neste momento com as trevas, o olhar de Deus não estava sobre todo o mundo. E Marcos faz questão de narrar esse episódio com essa riqueza de detalhes, visto que esse evangelho foi escrito para gentios, para pessoas que não eram judeus, para pessoas como nós, que não conheceram o judaísmo antes de conhecer o cristianismo. E por isso, por não conhecer, nós precisamos de alguns detalhes, essa riqueza de detalhes. O João Marcos, o autor do Evangelho, ele se preocupou em transmitir ao leitor para que nós possamos ter a interpretação correta das Escrituras Sagradas, para que todo o Antigo Testamento encontre um significado eterno, para que nós entendamos que foi cumprido o Antigo Testamento em Cristo e nós podemos ter a salvação mediante a nossa pública profissão de fé com os nossos lábios e crendo com o nosso coração. No momento da cruz, Jesus tem sede. Aqui no Evangelho de Marcos não é relatado esta palavra, Jesus não fala aqui no Evangelho, tenho sede, isso está lá no Evangelho de João. No entanto, nós sabemos que ele teve sede nesse momento e alguns soldados ali, alguns presentes, embebedaram
um pedaço de tecido numa vara, colocaram esse tecido na vara, embebedaram em vinagre e levaram até Jesus. Jesus não bebe, afinal o vinagre poderia causar ainda mais sede nele e por motivos óbvios, Jesus não queria sentir ali mais dor ainda neste momento. Então Jesus brada em alta voz, entrega o seu espírito e o véu do santuário rasga-se de alto a baixo. E essa informação é muito importante nesse versículo 38 de Marcos capítulo 15, porque é nesse momento que o acesso a Deus está livre. É nesse momento que é provado que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, precisou que ele morresse, precisou que a gente o perdesse para que a gente entendesse que Cristo era realmente o Filho de Deus. E a frase do soldado, que estava ali, um centurião, que estava na frente de Jesus, ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Quando perdemos é que passamos a dar valor. E foi o que aconteceu com este homem, com esse centurião, e foi o que aconteceu com todos que estavam presentes ali, assistindo a cena da crucificação de Cristo. Nesse momento, todos que perderam Cristo, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. O véu do santuário é rasgado de cima a baixo para mostrar que não foi nenhuma criança que foi lá, e puxou o véu, rasgou a cortina. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o próprio Deus, ele vai e rasga o véu de cima a baixo, liberando o acesso do homem a Deus. Agora o homem tem acesso livre ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Mediante o sacrifício de Cristo, então nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos fazer as nossas orações diretamente para Deus, nós podemos confessar os nossos pecados diretamente para Deus. Não precisamos de ninguém que intermedie a nossa relação entre homem e Deus. Nós podemos ir livremente e nos achegar a Deus. Jesus foi esse intercessor. Jesus é o único intercessor entre o homem e Deus. Não são os santos, não são as imagens, não é nenhum tipo de outra, o sacerdote ou qualquer outra pessoa que seja, nenhuma dessas pessoas pode interceder entre nós e o Deus. Neste momento, nós vemos aqui a prova de que nós temos o livre acesso a Deus e que nós podemos ir até Deus pela nossa própria vontade. Tá certo, irmãos? E aqui nós vemos então esse milagre acontecendo, essa prova cabal de que Deus está cuidando de todo homem, de toda a humanidade, não só do homem, mas da mulher também. E nós vemos que Deus tem um carinho especial para com as mulheres. Principalmente Cristo aqui era acompanhado de algumas mulheres. E chama-nos a atenção esse fato de que os homens todos fugiram. Os discípulos deram no pé, todos o abandonaram, menos as mulheres. As mulheres continuaram firmes ali. As mulheres, várias mulheres, diga-se de passagem, nós temos aqui no versículo 40, algumas mulheres, aí cita Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago e de José. E depois diz muitas mulheres estavam com Jesus ali em Jerusalém. Muitas mulheres que eram da região da Galileia, serviram a Jesus ali na região da Galileia e agora estavam acompanhando a Cristo no seu ministério. Percebam, irmãos, que é dada aqui a relevância ao ministério feminino. As mulheres estavam acompanhando a Jesus, estavam servindo a Jesus e muito provavelmente estavam também servindo as pessoas que estavam na multidão. Essas mulheres eram cooperadoras, eram mulheres que trabalhavam muito próximas de Cristo. Eis aqui uma prova
cabal de que as mulheres elas têm um papel preponderante no ministério de Cristo e também tem ali um papel importante na propagação do Evangelho. Depois nós temos o relato do sepultamento de Jesus. José de Arimateia, que era um importante membro do Sinédrio, muito provavelmente ele teve algum momento ali um encontro com Jesus antes da sua crucificação. No momento em que Jesus expira e entrega a sua vida, ele vai até Pôncio Pilatos, pede o corpo de Jesus e Pôncio Pilatos fica surpreso com a morte abreviada de Cristo. Afinal, a crucificação durava às vezes alguns dias, né? A pessoa ficava exposta ali por muitas horas e Cristo ficou exposto provavelmente por 6 horas no máximo. Nesse momento, então, ele pede o corpo a Pôncio Pilatos libera o corpo e José de Arimateia, talvez um amigo de Cristo, leva o corpo de Cristo até o túmulo e rola uma grande pedra na frente do túmulo, impedindo então que qualquer pessoa tivesse acesso. Afinal, era a ocasião da Páscoa e ninguém queria que os corpos ficassem ali expostos e era necessário que fosse enterrado rapidamente todos os corpos que estavam ali. José de Arimateia era um homem importante do Sinédrio e também era um homem com posses, era um homem rico e ele faz esse serviço, né, a Cristo. Ele leva Jesus para o túmulo e com todo cuidado embrulha Jesus, né, envolve a Jesus num lençol de linho, coloca no túmulo e nós vamos ver logo depois disso o relato da ressurreição. Irmãos, aqui nós vemos esta lição importantíssima para nós hoje, que é o fato de que depois é que se perde é que se dá valor, né? E nós não queremos que a gente se perca, não queremos que tudo dê errado na sua vida e na minha vida para que a gente passe a dar valor à salvação dada por Cristo. Não queremos perder as coisas para que a gente passe a dar valor. Então que hoje você possa dar valor ao relacionamento que você tem com Deus, que hoje você possa dar valor à sua família, que hoje você possa ser contente com tudo o que você tem, que hoje você não precise perder para dar valor às coisas, que você possa ter na sua mente sempre que você pode ganhar ainda mais, você pode ter uma vida abundante e ainda experimentar a salvação, e você pode sim ser uma pessoa muito próspera e você pode ainda assim ser uma pessoa que crê em Jesus Cristo e que professa com os seus lábios e crê com o coração. Amém? Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai Celestial, muito obrigado por esta palavra, obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina por meio desse estudo bíblico devocional que nós não precisamos perder para passar a dar valor às coisas. Nós podemos ser contentes com aquilo que temos, que nós possamos dar valor à nossa família, dar valor ao nosso relacionamento com o Senhor e que nós possamos entender também que nós precisamos ter esse encontro com Cristo, que nós precisamos viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E nós temos esse livre acesso ao Santo dos Santos, nós temos esse livre acesso a Deus, que nós possamos, além de entender isso, tirar proveito dessa situação, já que Cristo morreu na cruz, que nós possamos dar o valor que é devido à morte sacrificial de Jesus na cruz e possamos assim buscar ao Senhor de todo o nosso coração e encontrar o Senhor face a face. Que em nome de Jesus nós retiremos todos os intermediários e que nós possamos encontrar com o Senhor diretamente. Assim nós oramos, este é o desejo do nosso coração no dia de hoje, que nós possamos ser direcionados, guiados
por Ti em todas as decisões que nós precisarmos tomar e que nós ouçamos a Sua voz diretamente vinda do Seu coração para que nós sejamos impactados, alcançados pelo Teu imenso amor. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Lembre-se sempre, tamo junto e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, no grupo da família. Manda esse vídeo para quem você considera que precisa ouvir essa mensagem. E que Deus abençoe. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau.